E esse ano já se iniciou, eu não sei você, mas eu estou vivendo momentos e dias de muito aprendizado. E de desafios também. O ano do fortalecimento 2022 serviu para nos fortalecer para esse ano. Deus sabe o que faz. Deus, Ele trabalha a favor de nós. E Ele opera poderosamente sobre nós. Amém? As crianças estão indo para a escolinha voltou, gente! Glória a Deus! Deus abençoe as crianças abençoadas. Vamos com Deus, amor! Então a gente aprendemos muito no ano do fortalecimento, mas esse ano já começou nos ensinando muitas coisas. E um dos maiores, na verdade, aprendizados é sobre Jesus. Sobre quem Ele é, sobre o seu amor, sobre o seu cuidado. Tá bom assim, tá bom assim. Se botar para girar, vai me atrapalhar. Então você que está em casa, você que está aqui, não pode, você tem muita coisa para falar. Hoje eu tenho 13 versículos, não é isso, Dama? É 13, só 13. Até que foi um pouquinho. Bastante conteúdo para a gente discutir hoje. Vamos nessa, gente. Tá ligado? Tá, mais ou menos. Vou falar de novo pra você acordar. Né? Aleluia. Tá ligado? Não foi. Atrasar não foi. No final dessa administração, eu quero ver quem vai estar atrasado. Estamos no ano do aprendizado em Cristo Jesus. Deus tem trago o entendimento à medida que nós nos abrimos para crer. Aparece. Ano do aprendizado, o Senhor Ele tem trago o entendimento das suas verdades. Ele tem trago a revelação das suas verdades. Mas Ele não tem trago isso hoje. Ele sempre trouxe isso. Desde quando Ele fundou, desde quando Ele criou o primeiro ser humano, que foi Adão. Ele descia para dialogar, para bater papo, para conversar com Adão. O que era esse papo? Será que vocês se arriscam a dizer? O que Deus descia para falar com Adão? Gente, Ele ia falar sobre a criação, Ele ia falar sobre quem Ele é, Ele ia falar do efeito dele, Ele ia se revelar, porque desde a fundação, tudo que Deus quer é esse diálogo, é essa comunhão, é esse relacionamento, que por causa do pecado e por causa dos acontecimentos, houve essa separação, que em Cristo foi abolida e de volta reconstruída, de volta refeita em Deus. Então o Pai quer nos ensinar e Ele está produzindo entendimento, porém só para aqueles que se abrem para crer. Uma coisa que o pastor Tagari, ele falou esses dias, de uma das ministrações dele, que eu mandei para todo mundo, se vocês ouviram, vocês viram ele falando, que era sobre os judeus, que existem judeus incrédulos, gente. Eu fiquei assim, meu Deus, eu já imaginava que eles não criam em Cristo e tal, mas que não crê em nada. Mas fazem as obrigações, porque eles acreditam que cumprindo as obrigações e as ordens está tudo certo. Sendo que não é por muito fazer, e sim pelo crer e pelo muito crer. Então, eu preciso me abrir para crer. Se não nos abrirmos para crer, Ele não dará entendimento, pois só conseguimos entender à medida da crença. Eu não tenho como entender se eu não me abro para crer. É loucura, gente. Você vai estudando, e você vai estudando os personagens que a Bíblia relata, você vai estudando sobre o amor de Deus, você vai estudando sobre a ação de Deus. Sinceramente, é meio coisa de falar assim, meu Deus, mas que loucura! Sim, mas eu preciso me abrir, porque eu só vou entender por meio da crença. Não basta conhecimento de letra sem o Espírito é morte, não produz a vida, que junto com o Espírito é produzido. E para eu ter a ação do Espírito Santo, eu preciso crer nele. Eu não posso pegar esse livro, simplesmente fazer uma leitura e achar que está tudo certo. Eu li esse livro no início da minha conversão diversas vezes.
E eu vou te ser bastante sincero, eu estou assustada com o que eu estou aprendendo, descobrindo agora. Aposto assim. Outro dia eu e o Beck estava conversando, eu, Beck, o que aconteceu com o povo de Israel? Deus revelou para Abraão, em um sonho tenebroso. Ó, Beck, eu falei, eu sei, eu já li isso, mas nunca prestei atenção. Séculos depois, o povo da descendência de Abraão vai para o Egito ser escravo. Deus levanta Moisés, mas o Senhor revelou isso para Abraão. Vocês têm noção do que é isso? Eu fico assim, ó, doideira. Mas a palavra vai. Mas para eu entender, eu preciso crer e me abrir para isso. Porque eu só vou entender o que isso aqui significa, de fato, de verdade, no momento que eu me abro para acreditar. No momento que eu me abro para meditar. Por isso que ele diz, quer ter sucesso? Quer saber se você está certo ou errado? Medite nisso aqui. Não é uma leitura, é meditar. O que é meditar? É ler e reler, ler e reler, ler e reler, até que essas palavras saltem e entrem dentro de você, causando o que me causou e tem me causado todos esses anos. Eu estou maravilhada e eu quero mais. Porque Ele está dando entendimento para aqueles que querem e que creem. Eu acredito que vocês são um desses, amém? Não é pelo intelecto. Nós precisamos entender que não é pelo intelecto, não é pela mente humana. Portanto, é preciso saber que se não nos abrirmos para crer, nunca entenderemos. Pois essas verdades não são entendidas por meio natural, pois são completamente espiritual. Não é simplesmente pela inteligência. Tem gente que quer aprender a Bíblia, quer entender os segredos que ela tem, o significado que ela é pelo intelecto, pela sua maneira de entendimento. Querido, nunca será e nunca vai acontecer. Você simplesmente vai ser o mais um que vai descobrir coisas, ações, históricos, mas de experiência, de entendimento, jamais. Vocês entendem que eu preciso crer? Quem aqui começou a se dedicar na verdade, crendo, e hoje está se descobrindo pela palavra do Senhor? Porque nós começamos a entender que é por meio da fé. Se não houver fé, não tem entendimento. É coisas espirituais, veio do alto. Foi o homem que criou, foi o ser humano que escreveu um texto, um livro, um poema, uma história e entregou para todos. Não é experiência de ninguém, é o próprio Deus contando as experiências que tiveram com Ele próprio. E o próprio Deus está nos convidando a viver essas e maiores experiências. Pois Ele mesmo diz que nele faríamos até coisas maiores do que aquelas que Ele mesmo estava fazendo. Então eu preciso me abrir. Essa noite é a noite de entendermos de uma vez por todas. O ano está se iniciando, hoje é dia 5 de fevereiro, do ano do aprendizado. Ele colocou esse ano porque o povo dele tem que parar de padecer por falta do entendimento. Tem gente que acha que porque conhece de Gênesis, Apocalipse, pela letra, acha que já sabe tudo. Então por que padece? Porque de fato, de verdade, não conhece. A letra, seu espírito, ela só produz falência, morte, ruínas. Mas a letra com o espírito é um fogo abrasador que produz vida, ação, poder. O poder está na palavra. E a palavra está nele, porque ele é a palavra. E juntos em nós faz toda a diferença. Então eu preciso entender que não é pela minha maneira de tentar entender, mas é pela minha crença e a minha entrega total e sobretudo nele que eu vou viver o que essa palavra diz que eu vou viver. Amém? Amém. E em João capítulo 3 tem uma história muito interessante. Nicodemos, vai abrir?
João capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 17. Havia uma autoridade religiosa entre os judeus, cujo nome era Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente disso. Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhe isto: se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo? Exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer? Como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe, nascer outra vez? Jesus respondeu: o que eu lhe estou dizendo é a verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, não se admire da minha declaração de que é preciso nascer de novo. Assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é mestre em Israel e ainda assim não entende estas coisas? Eu afirmo a você que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e testemunhamos do que vimos, e mesmo assim vocês não querem crer em mim. Se vocês não creem em mim, nem quando falo sobre coisas como estas que acontecem aqui entre os homens, como vocês crerão se eu falar de coisas celestes? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, ou seja, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou numa estaca uma serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio. Essa história é muito interessante e aponta para diversas coisas, mas eu vou me pegar somente em uma, vou tentar. Mas aqui nesse capítulo aponta para diversas situações. Uma delas é que o cara era mestre em Israel, ele era um professor, ele ensinava a respeito de tudo que era sobre Deus. Um dos mais respeitados. Um príncipe considerado, né? No estudo está dizendo que ele era como um príncipe entre os judeus. E esse cara ouve que Jesus estava lá e ouve e fica sabendo dos seus feitos, dos seus milagres, dos seus acontecimentos e de tudo que por meio de Jesus estava acontecendo pelaquela redondeza. Ele foi à noite porque com certeza ele não queria ser visto pelos outros, mas ele chega a Jesus reconhecendo quem Jesus de fato era. Porém, ele achava que Jesus só estava naquele momento simplesmente para fazer um anúncio a respeito de um reino passageiro, de uma profecia, de um milagre, de uma visão ao qual aquele profeta que era Jesus estava dizendo. E aí ele se depara com Jesus e ele faz essa declaração: eu sei que você veio de Deus, eu sei que você veio para nos anunciar. Aí Jesus começa: em verdade eu te digo que se não nascer de novo, não poderás ver o reino dos céus. E isso dá um nó na cabeça de Nicodemos, porque o cara que era estudado, o cara que era considerado um príncipe entre os judeus, o cara que era o mais respeitado daquele lugar, entre todos os outros professores e mestres daquele local, não entende e não compreende. E ele começa Jesus, e isso aponta para nós.
Nicodemos andava com Jesus, com Deus. Nicodemos pregava e ensinava nas sinagogas. Nicodemos tinha todo o respeito, toda a autoridade, todo o poder dado a ele pelo aquele local. Porém, Nicodemos não sabia de fato, de verdade, quem era Deus, nem o significado das Escrituras, porque a palavra inteira apontava para Jesus, todos os profetas apontavam para Jesus. Não tinha como você pegar Abacuque, Isaías, Jeremias e não ver que estava apontando para algo maior que estava por vir. Aquele cara ensinava sobre isso, e quando ele está de frente para aquilo que estava se cumprindo, as coisas que ele ensinava, ele não reconhece. Ele acha que é simplesmente só para fazer mais um milagre, e que aquilo ali era só o reino. E Jesus, não, você não está entendendo. Se você não crê, se você não crê, você não vai ver. Se você não se permitir nascer de novo, você não vai ver. Mas como pode um homem voltar para a barriga de uma mãe, um homem velho? Gente, eu li isso rindo, porque eu fiquei pensando, a conversa, tarde da noite, Jesus já querendo dormir, e o cara lá com um nó na cabeça, dizendo como que um velho vai voltar para a barriga da mãe. Que é isso que você está dizendo? Poderá ele não é isso. Se não nascer da água, batismo, crença, entrega, e do Espírito, poder, manifestação, não vai ver o reino dos céus. O que Deus estava falando? Nicodemos, você é um cara respeitado, você é um cara que eu quero comigo. Eu quero que se torne comigo. Tanto é que ele caminhou com Jesus. Mas você precisa entender que para caminhar comigo, você precisa crer em mim. Você precisa se abrir para nascer de novo. Jesus já tinha subido aos céus, gente. Já tinha morrido. Mas ele estava oferecendo a Nicodemos uma nova vida. Assim como ofereceu para a mulher adúltera, assim como ofereceu para a prostituta, e assim como ofereceu para a mulher de fluxo de sangue, assim como ofereceu para como é que é o nome daquele que ele tirou da pedra? O Lázaro. Todos esses já receberam. E ele não tinha nem subido ainda. E ele já estava se manifestando sobre a terra, sobre a vida eterna, sobre o novo de Deus. E ele fala, e aí eles começam, mas como pode? Aí Jesus, com toda a delicadeza, carinho, assim, fala, tu é mestre em Israel e não entende essas coisas. Em outras palavras, tu sabe tanto e não entende essas coisas. Verdadeiramente digo, se você não nascer da água do Espírito, não poderão ver o reino dos céus. Então nós precisamos entender que para eu poder conhecer, para eu poder viver esse aprendizado, eu preciso me abrir. Não basta simplesmente entrar e sair, apertar o play do culto online, assistir o culto em casa e está tudo certo. Não está tudo certo. Eu preciso me abrir. Se eu não me abrir, eu não vou entender e eu nunca vou viver as verdades reveladoras, libertadoras, poderosas que tem em Jesus para a minha vida. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso de fato de verdade. Mas eu já nasci de novo. Por quê? Porque eu aceitei Jesus Cristo, mas você está deixando ele fazer a desconstrução para construir ele em você? Você está deixando ele retirar, porque era isso que Jesus estava falando para ele. Cara, você precisa esquecer tudo que você sabe e nascer de novo. Você precisa deixar para trás, Nicodemos, tudo isso daí. Eu te respeito, você é um cara de autoridade, mas olha só, perante a mim, esquece tudo isso aí. Olha aqui, é isso aqui. Você precisa aprender agora de mim. Mateus 11 de novo. Vinde a mim, todos nós que estás cansados, sobrecarregados. Ele quer nos ensinar. E ali começa um diálogo, ali começa uma entrega de Nicodemos, e ali começa uma transformação de vida. Porque aquele cara que era tão importante se tornou mais importante ainda. Porque não só ele começou a anunciar sobre Jesus, como ele começou a viver Jesus. Nós precisamos nos abrir para isso, igreja. Por muito tempo eu esquentava a cadeira e eu era ouvinte. Quando eu comecei a falar, eu nem sabia o que eu estava falando de fato, de verdade. Mas eu pregava, eu anunciava. Hoje eu temo
em casa, eu peguei uma brincadeira quando eu estava nervosa. Aí o Carlos pegou e falou, mas até que é a primeira vez, esqueceu porque não teve culto passado, a gente brincando. Eu falei, não, é toda vez o frio na barriga, as pernas tremem, e eu louvo a Deus por isso, porque significa que eu dependo dele. O dia que eu me achar, o dia que eu achar que eu não dependo, pode parar, que eu não subo mais. Nós precisamos entender a nossa dependência dele, a nossa suficiência nele. Tudo que nós somos é nele. Sem ele não somos nada, não somos ninguém, não podemos ir a lugar nenhum. Era isso que Jesus está falando. Nicodemos, venha aprender de mim, deixa eu te ensinar. Nasce de novo, Nicodemos. Nasce de novo para você poder experimentar de fato, de verdade, o que eu estou te dizendo. E vocês acham que aquele cara saiu de lá sem querer isso? Quem acha que ele não quis? Quem acha que ele quis? Ele não só quis, como ele foi um dos seguidores, se tornou discípulo. E nós vemos isso. Não tem mais relatos, mas nós entendemos isso. Nós entendemos que quando você está de frente para Jesus, não tem como você sair de perto dele e continuar a mesma coisa. Quando você está de frente para ele, não tem como você voltar, sair e voltar para as mesmas práticas. Algo acontece. Tem uma coisa que a gente adora falar, que aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Se ele está, algo vai acontecer. Isso não é palavra da apóstola Rosilene, isso é a palavra do Senhor que revela que por onde ele estava, onde a sua presença se manifestou, coisas enormes, poderosas e grandiosas aconteceram. Ele chegou na sua vida, você está pronto para viver essas coisas grandes? Ele está aí com você, você está pronto para viver quem ele é de fato, de verdade? Se recusa a comer as migalhas que caem da mesa, mas aceite o convite de sentar à mesa com ele. Porque ele tem te convidado como convidado de honra para sentar junto com ele. Ele não quer que você se convença de simplesmente comer as migalhas, mas que você tenha sede e desejo, assim como Nicodemos, de conhecer mais. Para desfrutar desse mais. E aí o que a gente mais fala, que é João 3,16, porque Deus enviou ele ao mundo para quê? Para quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para nos salvar, para transformar nossa existência, não para nos condenar, não para que a gente permaneça no erro, não, mas que um dia após o outro, essa junção dessa nova criatura que em Cristo nós nos tornamos, possa vir atuando dentro de nós. Conforme eu me abro para crer, ele vem. Conforme eu me submeto a ele, ele vem. É uma entrega, é uma via de mão dupla. Você vai e ele vem. Você se dá e ele já se deu por nós. Então vamos experimentar o que Jesus quer para nós, igreja. Sabe? Vamos mudar a nossa história, mudar esse bairro, mudar esse Miguel Couto, esse Ambaí, esse Nova Iguaçu, começando dentro de nós. Vamos, se tem que se revoltar para alguma coisa, vamos nos revoltar sim, mas contra as armadilhas e estratégias das trevas, e vamos nos levantar para o amor que ele diz ter por nós. E não só diz ter, como provou ter. Por isso você está aqui hoje, por isso que você está aí em casa agora ouvindo. Porque se não fosse esse amor, o amor de você estaria, nem existiríamos. Então vamos nos abrir para viver. Por muito tempo, o ser humano tentou entender as verdades, os ensinamentos que ela tem, e cada detalhe que só encontra-se nela por muito tempo. E eu vou lendo pincelando, porque os meus pontos são desse tamanho. Muita coisa, e muita coisa eu parei
vai fluindo, então a gente vai deixando fluir. Muito tempo o ser humano tentou entender a palavra pelo meio natural, por maneira natural. Sabe, você está aqui hoje, você está nesse culto, não deixa o cansaço falar. Abre mão do cansaço. Já não tivemos culto domingo passado. É para a gente estar aqui como hoje, como eu ouvi no início. Eu cheguei, a Jaque já falou, estou sedenta. Falei, eita, assim que eu gosto. A gente tem que vir para a casa dele sedento dele. A gente tem que estar na presença dele sedento dele. Porque já compreendemos que é por meio dele que aprendemos todas as coisas, que vivemos todas as coisas. É ele que nos leva a estar, né? Então quando nós estamos, não é o nosso intelecto que vai estar acionado. Ah, mas o culto tem que ser racional. Sim, querido, você tem que estar sabendo o que você está fazendo. Se eu estou tocando, eu tenho que saber as notas que eu estou tocando. Se eu estou cantando, eu tenho que saber as palavras que estão saindo da minha boca. Se eu estou dançando, eu tenho que saber a fala que sai dos meus movimentos. Mas o meu espírito tem que estar em ação. O meu intelecto está sendo racional, estou percebendo todas as coisas, mas a minha adoração não pode ser racional. Tem que ser total a Ele, amém? Por meio do intelecto, entendimento do natural. E até hoje podemos ver ainda pessoas tentando entender por meio natural, o que nunca será entendido de maneira natural. Por essa razão, o Espírito Santo foi nos dado, pois por intermédio dele teremos toda a instrução, todo o entendimento. Ele nos guiará por todo esse caminho que temos que andar. Não podemos, e isso é uma coisa que a igreja do Senhor precisa ensinar. Não adianta escola dominical, escolas bíblicas, teologia e etc. Tudo que vem para o ensinamento. Não adianta se você não estiver rendido e aberto para viver o que o Espírito tem para te dizer. Não adianta simplesmente conhecer cada vírgula, cada ponto, cada exclamação que existe aqui, se eu não me abro para o Espírito ministrar dentro de mim. Eu nunca vou viver o que é de verdade para a minha vida. Eu preciso entender que eu tenho que me render, pois é Ele que vai trazer a instrução, é Ele que vai trazer o entendimento, e é Ele que guiará por esse caminho. Terça-feira, vocês estão perdendo, mas terça-feira tem sido maravilhoso. Terça-feira passada eu preguei sobre determinação e eu falei sobre corrida da fé. Há uma caminhada, uma corrida da fé. E quem nos guia nessa corrida? Quem nos direciona nessa caminhada? É o Espírito Santo, no entendimento dele, que é revelado a nós. Então todos aqui estão numa corrida, amém? Dentro da sua casa, no seu trabalho, dentro da igreja, a sua vida, desde o momento que você nasceu, foi colocada em uma corrida, e desde o momento que você aceitou Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é, a sua caminhada foi direcionada para a caminhada certa, reta e correta que Ele tem para nós. E desde então, Satanás vem trabalhando com todas as forças e de todas as maneiras para nos tirar dessa caminhada. E a maneira que ele tem operado é pelo não saber. De fato, de verdade, o que tem acontecido no mundo é o erro do não conhecer as verdades. E as interpretações erradas sobre o Evangelho têm levado pessoas a decair. Se existe decadência, se existe uma queda, essa queda vem pela falta da instrução correta, pela falta do entendimento revelador de que Deus quer dizer com cada vírgula que está aqui. Então por isso que nós aqui nesse ano entendemos que precisamos preparar vocês para aprender. Tem um povo que vai para a academia da fé agora, eu queria que fosse toda a igreja. Povo lindo, como vocês, tem uma turma aqui, hein? Chegando. Eu queria, mas não dá. Mas a sua igreja tem o mesmo conteúdo que tem lá. Toda quarta-feira
aqui e tem novidade ainda para esse ano. Toda terça-feira tem mais palavra, todo domingo tem palavra, então falta de conhecimento você não tem. Agora, falta de interesse é o que está mais em alta no meio do povo cristão. Nós precisamos ter interesse de querer saber quem é Cristo de fato, de verdade. Eu preciso me abrir para isso, me submeter para isso, não quero só ouvir. O pastor fulano falou, mãe, o que a Bíblia diz? O que o Espírito Santo diz? Porque a apóstola falou, anda de acordo. Apesar que tudo que eu falo eu provo. Mas mesmo assim, tem que estar de acordo com o que isso aqui diz. Não é qualquer coisa que a gente tem que engolir. Não é qualquer água adoçada que vai nos saciar. Está acostumado com água de feijão? Eu não. Eu quero de mocotó para sempre. Aleluia. Por mais difícil que cada passo que damos seja, nele temos o alívio, nele temos a força, o descanso, a paz, etc. Tudo isso e muito mais vem de Deus para todos que se abrem para crer nele. A palavra do Senhor nos ensina que ela é infinita. Obrigada, Beth. E ela não tem fim. Quando eu me abro, é o que eu estou falando de experiência que eu estou vivendo. A gente tem que falar o que vive, amém? Cara, eu estou amando já, que eu não estou nem aí para casa mais. Lógico que eu faço as coisas, tá, gente? Porque eu gosto de limpeza, minha casa está lá um brinco. Camila está lá com as crianças, ela é a prova viva disso. Mas, antes eu botava essas coisas em primeiro lugar e ele depois mudou. É ele. E eu começo de manhãzinha, vou, quando eu paro, eu falo, gente, eu tenho que parar, né? Tem que fazer almoço, tem que cuidar das coisas. Porque a vontade é continuar. Cada descoberta é impressionante. E o Senhor está aí para todos vocês. Ele quer se revelar para todos vocês. Então vamos nos abrir essa noite, bem? Levante as tuas mãos. Você que está em casa também, feche seus olhos. Repita-se comigo, Senhor. Hoje eu estou disposto a me abrir como nunca. Porque eu quero, Senhor, não só ouvir falar, mas eu quero viver com a minha própria experiência. Quem o Senhor é? Eis-me aqui, Senhor. Amém. Glória a Deus. Está ligado? Então abra aí João capítulo 14. Eu falei que o tá ligado ia ficar certinho. João capítulo 14, verso 26. Mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo que virá em meu nome, ele ensinará todas as coisas a vocês e fará lembrar todas as coisas que eu mesmo tenho dito a vocês. Esse Espírito da verdade que Jesus está falando para os seus apóstolos é o Espírito que hoje habita dentro de nós. E a ordem dada a ele foi que ele nos ensinaria e traria à nossa memória todas as verdades a respeito de Jesus. Você acabou de levantar as mãos e você declarou sem pressão nenhuma, sem força nenhuma, que você está disposto a viver. O Espírito Santo, ele vai começar um trabalho que é poderoso de te incomodar enquanto você não se saciar dele. Porque a única maneira de nós nos saciarmos é nele. A única maneira de nos encharcar é nele. A única maneira de nos aliviar, sabe
todas essas crises que vêm contra a nossa vida, todos esses dias maus que têm se apresentado, as doenças do momento do século, as depressões, as ansiedades, os câncer, tudo isso que tem tentado dominar a população, que tem tentado dominar a mentalidade, a gente vai resistir não por nossa força, mas nele, em nós. Porque ele nos leva em pastos verdejantes. Ele nos firma os nossos passos como a cabra tem seus pés firmados para andar por rochedos. Ele nos protege do mal e guarda-nos nos esconderijos do Altíssimo. Então, igreja, quem vai à nossa frente contra tudo isso que está se apresentando é Ele. Mas para eu viver esse efeito, eu preciso me abrir para Ele. Se eu não me abrir para conhecer de verdade quem Ele é, eu vou padecer. Por isso Jesus disse: o meu povo padece por falta do conhecimento. Não sabe quem eu sou, não tem interesse de saber quem eu sou, não se submete para aprender. Eles têm padecido e vão continuar padecendo se não se abrir para viver o que Jesus está querendo te mostrar. Ele não só quer te mostrar, Ele quer fazer você ter experiências com Ele. Amém? Acabamos de ler. E tem mais, Mateus 11, 27. Mateus capítulo 11, verso 27 diz: toda a verdade foi confiada a mim, por meu Pai. Só o Pai conhece o Filho, e o Pai é conhecido somente pelo Filho, e por aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. O nosso Pai está querendo nos ensinar para pararmos de padecermos. Estou desempregado. Gente, eu conheço pessoas que estão desempregadas, que, vou te contar, eu nunca vi uma fé como essa. Parece que é inacreditável. Tu olha assim e fala: caraca, vou bater palma. Porque existem pessoas que estavam um mês desempregadas. E existem pessoas que estão o quê? Um ano? 6 meses? Não falta. Porque Deus sempre levanta e dá o suprimento, dá o escape. É breve, momentânea tribulação vai passar. Então, se você está passando, aprenda. Porque Ele nos ensina em tudo. E Ele nos leva a aprender dele, que é manso e humilde. Quem precisa de mansidão? Quem precisa de humildade? Ele quer te ensinar. Vamos nessa, gente. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios 2, 9 diz: este é o significado das Escrituras. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Nós, porém, sabemos dessas coisas porque Deus enviou o seu Espírito para as revelar a nós. O seu Espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Ninguém, na verdade, pode saber o que a outra pessoa está pensando ou como ela é na realidade, exceto a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito enviado por para que possamos entender
graças e bênçãos concedidas por Deus a nós. Ao falar a vocês acerca desses dons, temos empregados ou empenhados as próprias palavras que nos foram dadas pelo Espírito, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são próximos. Entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parece-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira. O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a ele? Mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Acabou? Aí eu querendo continuidade. Capítulo 3 cheio. Não. Vocês entenderam? Ouvido ainda? Não ouviu. O olho ainda não viu, nem chegou ao coração do homem que Deus tinha preparado para nós. Esse é o segredo das Escrituras. Porém, todo aquele que se abre, todo aquele que se entrega, todo aquele que se submete para viver isso, não só tem essa revelação, como de fato de verdade vive tudo que Jesus determinou para ele. Quando eu deixo o natural falar, quando eu não tenho interesse algum de aprender, de estar, eu vou de vez em quando, eu vou porque eu tenho medo do diabo, então eu estou lá, vou receber uma oração, preciso de um emprego, vou levar a carta. Você não está errado, você tem que receber oração, mas eu preciso me abrir primeiro para Ele. Porque se eu não me abrir para Ele, eu não vou viver isso, eu não vou entender jamais essas coisas que só podem ser entendidas por meio do Espírito Santo. Por isso que lá em Mateus 14, como nós vemos anterior, Ele foi enviado para nos ensinar. E Paulo aqui completa isso, dizendo que só Ele tem o poder de revelar a nós aquilo que só Ele sabe. Porque Ele é o Espírito de Deus. Olha para o teu irmão. Você consegue nesse exato momento saber o que ele está pensando? Ou quem ele é de fato? A não ser ele próprio. Agora olhem para mim. Vocês sabem muito bem o que vocês estão pensando nesse exato momento. E quem vocês são de verdade, não é? Deus também. Por isso Ele enviou o seu Espírito para trabalhar dentro de nós, para nos ensinar o que é loucura para o homem, natural. Para nós, é normal. O cego enxergou. Os outros, o quê? Não era cego de verdade, não. Era mentira. Pegadinha, para ganhar dinheiro. Não é assim? O coxo andou. Não era coxo, nada fingia. Era fingimento. Não existe. A gente... O câncer desapareceu. Comprou todo o diagnóstico. Era tudo falso. Não era verdade, não. O homem natural pensa dessa maneira. O homem espiritual, meu Deus! O Senhor curou o câncer. Vocês entendem a diferença? Então, viver esse sobrenatural para o povo do mundo é doideira. Porque não se abrem para viver. Dentro da casa do Senhor também existem pessoas achando que é doideira. Porque não se abrem para viver. Graças a Deus não tem aqui, né? Amém? Glória a Deus. Porque loucura, o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar.
É loucura o fígado receber cura. É loucura um coração gigante voltar para o seu tamanho natural. É loucura o câncer desaparecer. É loucura a pessoa que não existia amor dentro dela amar tanto ao ponto de ela não se importar com a sua própria vida. Porque quando falam de Jesus, eles dizem: ah, ninguém faz isso por ninguém não. Ele fez. Ele se despiu, ele abriu mão de quem ele era por causa de nós. Para o homem do natural é loucura, para nós é glória sobre glória, graça sobre graça. Entende isso? E ele está nos convidando para viver dele, porque o Espírito já foi enviado, já está aí. Ou você acha que você veio aqui por causa de quê? Você veio aqui porque o Espírito Santo trabalhou no seu coração. Você abriu aí essa live para assistir o culto, porque o Espírito Santo te impulsionou para parar aí e nos assistir. Ninguém faz nada por natural, é o Espírito em ação em nós. Agora pensa se você se abre para Ele. O que Ele mais não fará? Para onde mais Ele não vai te levar, igreja? Ou está confortável ali? Não se sinta confortável. Queira mais. E deseja mais. Porque Ele é infinito. Quem quer viver esse infinito com Deus? Toda a base que precisamos para aprendermos de fato e de verdade está completamente depositada na maneira da crença. Toda a base que precisamos está na maneira que eu creio. Se eu não creio, eu não tenho. Se eu creio errado, sou levado a viver de maneira completamente errada e não tenho nenhuma vontade de me abrir para aprender. Existem pessoas que vivem uma vida de crença errada, achando que a doença que veio foi Deus que deu, achando que a miséria que está vivendo é permissão de Deus. É umas coisas que por muito tempo atrás a gente acreditava nisso, né? Não, velho. Eu me lembro muito bem. E quando eu lembro, eu fico de ter perdido. Jesus era completamente rico e ele só se fez pobre quando ele foi para o madeiro, porque ele precisou morrer pobre para que quando ele fosse ressuscitado, você se tornasse rico como ele é. Ele era pura saúde, ele só se tornou enfermo porque ele precisava ir para a cruz doente, para que quando ele ressuscitasse, você tivesse a cura. Ele não era maldito, pelo contrário, ele era completamente bendito, mas ele se tornou maldito no madeiro para que você se tornasse bendito. Então eu não posso acreditar que a miséria é permissão de Deus. Ele morreu para quê? Eu não posso acreditar que a doença vem de Deus. Ele foi para o madeiro para quê? O que significa? Quando eu penso isso, eu anulo o efeito da cruz. Quando eu penso dessa maneira, eu digo para Cristo: não prestou o que você fez. O que o Senhor fez para mim não valeu de nada, porque eu acredito na doença, eu acredito em tudo que não é verdade. É o que Paulo fala lá em Efésios, quando ele diz: habilmente mentiu e fez com que a mentira soasse como verdade. A mentira no meio da igreja, não aqui na IGAP, mas no meio da igreja em geral, sem rótulo, igreja, povo. Reinando, levando pessoas a padecer, levando pessoas a sofrer e acham que é Deus. O Senhor não se tornou maldito para que nós continuássemos sofrendo, gente. Ele não derramou seu sangue na cruz para que a gente estivesse debaixo de maldição. Não há maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há doença para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há miséria para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo Jesus, o maligno não me toca, o mundo não me convence. É isso que eu preciso entender, é isso que Ele está nos levando a viver. Mas se eu não creio, eu não vou viver nada do que a palavra dele diz a meu respeito. Eu preciso crer e me abrir para isso. Eu creio. Tomé também cria. E quando Jesus ressuscitou, ele precisou tocar para ter certeza. E aí Jesus vira e fala: Tomé,
Você só está crendo porque você teve que tocar. Feliz é aquele que não me viu, mas creu. Feliz somos nós que não o vemos, mas cremos nele. E de fato e de verdade, ele tem se revelado a nós. Não somos Tomé. Ah, mas o Tomé deixou de ser homem de Deus. Não deixou de ser homem de Deus, tomou uma lição e aprendeu. Assim como nós outros estamos aprendendo. Precisamos entender que é fé sobre fé. Se eu não consigo crer, e se eu creio errado, eu vou viver tudo que é errado. E não vou conseguir viver o que Deus tem para mim de fato de verdade. Se eu creio errado, sou levado a viver de maneira completamente errada e não tenho nenhuma vontade de abrir para aprender as verdades, pois soará como loucura, pois o Espírito Santo entra em ação na medida da crença. Pois como entender os seus ensinos e instruções sem crer em quem Ele é? Como que eu vou entender? Como que eu vou crer se eu nem sei quem Ele é e eu nem quero saber? Sentir um arrepio, ter uma presença, não significa que conhecemos Ele. Isso é só uma manifestação do seu ser espiritual, você vai sentir. A diferença é ter essa ação dentro de nós. Sabe aquele momento que dá vontade de chutar tudo e largar tudo e você não consegue largar? Por que você não consegue largar? Porque você é o portão? Não, porque ele está em ação em você. Sabe aquele momento que tudo parece que vai dar errado e ele vem e fala: quem disse? Sou eu que dou a palavra. Sou eu que dou o amém e o sim. Amém, igreja? Aleluia. Por essa razão, nosso Jesus está convocando todos que querem a vir até Ele, pois a fé está nele e está pelo ouvir o seu Evangelho. E não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a sua palavra. Abra aí comigo nesse momento João 1, porque Ele é a palavra e a palavra é Ele. João 1, capítulo 1, verso 1 até o 5. E diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por seu intermédio tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem Ele. Nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Acabou 5 aí. Ele é a palavra. Quem vivia numa tremenda escuridão, gente? Nós. E ele acabou com a escuridão de uma vez. Aqui já está sendo revelado que o que ele fez é para sempre. Então, mas o diabo está me levando para a escuridão. Por que você está indo? Porque você não conhece isso aqui. Porque ele te livrou de toda a escuridão. Ele te arrancou de toda a prisão. E ele te trouxe para ele. Amém? Ainda no capítulo 1 de João, verso 10, do 10 ao 14. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas não foi reconhecido pelo mundo. Ele veio em sua própria terra e entre o seu próprio povo, os judeus, mas eles não foi aceito. Para aqui, meu irmão. Ele estava no mundo e o mundo não o quis. Nem o seu próprio povo o aceitou. Trazendo para hoje, ele está no nosso meio. E quantos nos desprezam até hoje? Quantos que preferem outros lugares, outras coisas ao invés dele? Nem sempre luzes, aparências de estar tudo lindo, significa que ele está. Às vezes ele está numa caixinha onde ninguém dá um valor, mas ele se faz presente.
Ele veio ao mundo como um profeta, como um filho de Deus. E o mundo o desprezou. Estava no meio dos seus que falava sobre ele, falava da vida dele, mas não o reconheceu. Hoje ele se faz presente no nosso meio. E tudo que ele quer é que nós reconhecemos quem ele é. Verso 12. Mas a todos que receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem. Eles não se tornaram filhos de Deus pelo meio naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Meu Deus. Aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai celeste. Ele está no nosso meio, igreja. Amém? Ele está agindo sobre você e em você. Você pode dar glória a Deus? Tem ação de Deus aí? Tem manifestação de Deus sobre a sua vida? Isso é real. Então levante as suas mãos e diga para ele: é real, Senhor. E eu quero mais. O Berg levou os pés também. Quando suas verdades entram em contato conosco, traz um efeito poderoso sobre todos que no momento desse impacto, desse encontro, decidem se abrir para ele. Decidem, então, viver suas poderosas verdades. E as suas verdades são libertadoras. Quem está encontrando libertação no meio dessas verdades? Eu vou falando e vocês vão dando aleluia, tá? Quem encontrou libertação? Aleluia! Quem encontrou vida? Aleluia! Elas são completas e elas nos completam as suas verdades. Nela encontramos, acabamos de cantar, encontramos a vida, encontramos Ele, encontramos Jesus. Amém? Todas as suas verdades são incríveis. São revelações poderosas e incomparáveis. E eu provo isso. 1 Pedro, o Espírito da ação em você. 1 Pedro capítulo 1, verso 2, diz assim: Deus o Pai escolheu vocês há muito tempo. Quem foi escolhido há muito tempo? Aleluia! Por isso, sabia que se tornariam seus filhos. E o Espírito Santo tem operado no coração de vocês, purificando-o com o sangue de Jesus Cristo e fazendo-os desejosos de agradar-lhe, que a graça e a paz de Deus lhes sejam multiplicados em abundância. O Espírito tem nos levado a viver isso aqui, tem nos purificado, tem operado em nós e tem despertado o desejo de agradar a Ele, de fazer. Sabe quando você vem para a casa do Senhor, quando você se arruma? Eu começo a me arrumar um dia antes, já pensando no que eu vou vestir, que roupa que eu vou botar. Não estou me maquiando mais porque é muito calor, não está dando. E só o batomzinho está tudo certo, mas às vezes me maquiar, vou botar sombra, vou botar hoje, tem que estar lindo. Mas lindo para os outros, não, querido, não é para você não, é para Ele. Eu me arrumo para Ele, eu venho para casa para Ele. Eu entro aqui, caraca, meu Deus, meu coração assim, ó. Eu estava me arrumando, meu coração brilha hoje. É dia de culto, porque é muito bom, mas é o Espírito que produz isso dentro de nós. Não é natural, é Ele, amém? É Ele. Com todos esses fundamentos que virão, que firmam a fé, sendo aplicado em nós, nos levando a estar abertos para viver todos esses firmamentos que só existem nas verdades, que vêm através dessa revelação que o Espírito Santo tem efetuado a nós. Não tem outro meio, não tem outro lugar. Essas revelações vêm por Ele. Os que creem, escolheu se submeter a Ele. E através dessa revelação,
nossos corações se enchem de cada ponto, que as suas verdades têm dessa forma poderosa de nos refazer. Nosso coração se enche das verdades. E aí vem a palavra que diz, e eu acho que eu vou até ler esse versículo. Abram aí comigo, Salmo 119. 119, verso 33. Feliz. Isso, o outro é depois. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é isso mesmo, é aquele outro. 119, 1. Felizes são aqueles que andam por caminhos retos, que estão de acordo com a lei do Senhor. Felizes são aqueles que se esforçam para obedecer de todo o coração a vontade revelada de Deus, que não praticam mal e andam sempre pelo caminho do Senhor. O Senhor mesmo nos deu as suas instruções para serem obedecidas fielmente. E o meu maior desejo é ter um andar correto, obedecendo sempre as suas ordens escritas. Fazendo isso, eu sei que não ficarei decepcionado, porque dou o devido valor a todos os seus mandamentos. Meu Deus, que salmo! Depois me diz que o Salmo 119 é o maior dos salmos, tá? Mas meu Deus. E aí agora sim, Salmo 119, 33, pulando 33, que diz: ensina-me, Senhor, a cumprir as suas ordens escritas. Então eu obedecerei a elas até o fim da vida. Dê-me capacidade de aplicar a sua lei. Assim obedecerei a ela de todo o coração. Guie-me pelo caminho dos seus mandamentos, pois eu fico feliz andando por ele. Senhor, faça o meu coração amar mais a sua vontade, revelada, em vez de querer as riquezas desta vida. Aleluia. Não deixe que os meus olhos sejam atraídos pelas ilusões do pecado. Dê novas forças à minha alma para prosseguir. Todo mundo sabe que a alma é mente. A alma é mente. Olha o Romanos 12 aqui, ó. Dê-me forças à minha alma para prosseguir nos seus caminhos por meio da sua. Romanos 12, 2. Aqui. Nós precisamos, gente. Nós precisamos querer isso aqui. Olha o que o salmista está dizendo. A alegria dele de estar na presença, a alegria dele de aprender, a alegria dele de descobrir. E eu fico feliz de aprender, e o meu coração se enche mais ainda de passar, mesmo sabendo que ai de mim se ensinar algum caminho errado dessas escrituras. Mas é tão prazeroso poder ser anunciante dele. Romanos 10, verso 9. Pois se você confessar com o seu próprio lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Porque é crendo de coração que o homem se torna reto para com Deus, e é com a boca que se confessa a sua salvação. Eita! As Escrituras nos dizem: todo aquele que crê em Deus jamais será. Não há diferença entre judeus e gentios, pois todos eles têm o mesmo Senhor, aquele que dá generosamente da sua riqueza a todos quanto lhe. O que você veio fazer hoje aqui? Você veio pedindo, foi? Mas você já confessou ele, não já? Crendo de todo o coração. Então essa palavra está sobre você. Aleluia! Eu preciso desembanhar ela? Desembaraçar? Eu acho que está tão dito que nem precisa.
Então, entendemos que nascer do Espírito significa muito mais do que normalmente pensamos. Eu sei que muitos pensavam muita coisa a respeito de nascer de novo, né? Mas é muito mais. O novo nascimento nos concede uma nova visão e nos mantém totalmente dispostos para realizar todas as coisas por intermédio do inesgotável suprimento da vida de Deus em ação em nós. Esse textinho aqui eu tirei do meu devocional. E tem escrito na Grace. Que devocional, meu Deus! É particular meu, mas é maravilhoso. Dela também, porque ela está da Ludmilla, da Ruth. Abre aí, 2 Coríntios 5,17. Agora vocês vão ler isso aqui. Lê comigo, gente. Quando alguém... Meu Deus, quem está vivendo isso aqui? Poxa, mas ainda falta sim, querido, é um processo. Mas eu quero viver tudo. Calma, se entrega, se abra. É um processo. Quem era muito irritado e está menos agora? Eu também. Ainda me irrito, mas tô menos. Né, Matheus? Quem aqui não tinha paciência alguma? Isso aí eu preciso. Eu confesso, eu preciso. Tá um casquinho assim, ó. Tem que aumentar. Mas já tem, não tinha nenhum. Já tá tudo aí, gente. Tudo aqui, ó. Mas é um processo. Conforme você se abre, um dia após o outro, nas nossas fraquezas, o poder dele vai se aperfeiçoando com glória cada vez maior, nos levando a viver uma transformação para cada dia sermos mais parecidos com ele. Peguei um monte de versículo e transformei em uma frase. Amém? Abre aí Gálatas 2, verso 20. Vocês também vão ler isso comigo, amém? Em voz alta, hein? Eu já fui crucificado por Cristo, e o próprio não vivo mais. Assim é Cristo que vive em mim, e a vida genuína que é o corpo, resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim ele se entregou. Eita glória! Essa vida aí é dele e você também não precisa explicar esse versículo, amém? 1 Pedro 1, 23. Enquanto você abre, eu vou ler aqui. Porque eu botei para fechar esse momento. Por ele, nós recebemos regeneração. Regeneração. É isso aí. O que significa? Reconstituição de um órgão destruído ou arruinado. Dar nova existência, melhorar, restaurar, corrigir, revivificar, formar ou formar-se de novo, restituir. Capítulo 23 de 1 Pedro 1 diz: porque vocês foram regenerados não por meio de uma semente que parece, mas fechei, gente. Vocês estão debaixo disso aqui? Amém? Amém. Você que está em casa está debaixo disso aqui. Ele está nos regenerando, ele está nos refazendo, ele está nos reconstruindo nele. Não por algo que vai passar, mas por algo que permanece. A palavra.
ela permanece até o fim. E nesse momento, sentado aí mesmo, você vai fechar os seus olhos. E você vai ter esse momento de falar com Deus. Esse momento de dizer para Ele, você que está em casa também, para tudo nesse momento, feche os seus olhos e fale com Ele. Você veio buscar algo aqui, você veio buscar Ele. Ele está pronto para te ouvir, está pronto para te responder. Senhor, nós estamos aqui porque somos completamente dependentes de Ti, Senhor. Não dá, Pai, para continuar mais sem Ti. Se há um sentido na nossa existência, é o Senhor. Se há um porquê de estarmos vivos, é o Senhor. Nós queremos aprender mais de Ti, Senhor. Nós queremos descobrir, Senhor, os Teus segredos, as Tuas revelações. Tu falaste para Jeremias: vem que eu vou te contar coisas incríveis, ocultas, que ainda não foram reveladas. Pai, a Tua palavra está aí para todo aquele viver dela. Então implanta em nós, Senhor, as Tuas palavras. Faça em nós, Senhor, o ágio de Deus. Cria em nós um coração reto, Pai. Leva-nos a caminhar firmemente, sem vacilarmos. Renova o nosso entendimento pelo poder da Tua palavra. Renova as nossas forças, Senhor. Necessitamos de Ti, Pai. Necessitamos de Ti, Senhor. Nós queremos o Senhor. Aqueles que de fato querem viver tudo isso que Ele tem, levante as mãos para o alto. Nós não temos o costume de chamar na frente, mas se você quiser vir à frente em reconhecimento, fique à vontade. Mas se do seu lugar é o suficiente, levante as mãos. Toda a igreja. Reconhecemos Jesus, que de fato, de verdade, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Em Ti nós somos colocados no caminho, em Ti nós encontramos a vida eterna, em Ti nós somos salvos, Senhor. Tu és a força inesgotável jorrando dentro de nós. Tu és a alegria que brota a cada amanhecer. Tu és, Senhor, Tu és. Cura aquele que está passando por um momento de enfermidade, pois a Tua palavra diz que todos aqueles que estão em Ti são curados. Restaura o que precisa ser restaurado. Aviva o que precisa de avivamento. Incendeia o coração daquele que já não tem chama. Aquece novamente, Senhor. Mas não nos deixe. Não nos deixe olhar para trás. Não nos deixe parar pelo meio do caminho. Não nos deixe escolher outra coisa que não seja a Ti, Senhor. Pois já entendemos e hoje já declaramos: Te queremos mais. A IGAP te deseja mais. Todo ser que reconhece o Senhor como Jesus te deseja mais. Todo aquele que está online nesse momento te deseja mais. Nós te desejamos mais e mais. Nós te queremos mais e mais. Mais e mais. Mais e mais, Senhor. Aleluia. Ai. Amém. Jesus! Aleluia!
Amém? Quando a gente, os elementos da ceia pode entrar. Quando vocês estiverem saindo, saiam devagarzinho, porque a Grace e a Duda, elas estão com algo que começou em fevereiro, e eu disse que a partir de fevereiro vocês iam ver algumas mudanças. E uma das mudanças é o ensinamento que nós estamos dando, né, que é pela palavra, e o incentivo também. O meu professor, o pastor Maurício Fragari, ele trouxe algo muito interessante e eu quis compartilhar com vocês também, que é tipo um manualzinho para vocês verem o início sobre a Bíblia, né? Entendendo sobre a nova aliança. E eu fiz isso aqui para você nos acompanhar. Já comecei em casa, a gente começou com o João. Tem sido muito bom, né, Carlos? Paramos no João 3, eu já dei cola para vocês, né? Um pouquinho hoje. E vocês vão receber. Se vocês receberem uma folha assim, é porque ficou muito pequenininho, então a gente resolveu não cortar, tá? Ou um livrinho assim, também, ok? E a Duda tá ali. Os pequenininhos a gente não cortou, os maiorzinhos a gente cortou, tá tudo aí, para vocês poderem acompanhar a gente. Vocês vão fazer isso, não vão, gente? Amém! Pastor Fragari estava falando que ele é como eu. A gente não pega um só capítulo e lê um. A gente lê 5, às vezes 10 capítulos. É assim. Mas se você conseguir ler um capítulo do livro, vamos supor, vamos começar por João, como está aqui, né? João, lê um capítulo por dia, já está fundamental. Você vai entender que está explicando sobre cada coisinha, amém? Não deixe de pegar isso na saída, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nessa hora. Estamos sentados à mesa com Ele, em reverência a esse momento tão glorioso, tão poderoso, que é a ceia do Senhor Jesus Cristo. Ele fez esse ato, e toda vez que nós trazemos essa memória, é lembrando de quem nós nos tornamos nele. Olha para o teu irmão. Olha que coisa preciosa. Em Cristo eles se tornaram mais do que vencedores, filhos legítimos, amados do Pai. E isso não tem como voltar atrás, é para sempre. E não tem volta, amém? Então participem todos nesse momento, peguem do cálice, do pão. Aleluia. Está um pouquinho diferente, que a minha parceira que produz a ceia está viajando. Ela já metidinha, está vivendo as experiências. Quando você vai recebendo, vai agradecendo o Senhor. Seja grato por Ele. Seja grato por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele ainda vai fazer, por tudo que Ele já fez. Vamos contemplando a Sua grandeza, o Seu poder, essa manifestação tão poderosa, de poder sentar à Tua mesa, Senhor, de poder aprender de Ti, Pai. Como é bom, Senhor. Desfrutar de algo tão incrível como isso. Como é bom, Senhor, poder entender quem nós somos em Ti. Esse amor tão maravilhoso e tão glorioso que vem sobre nós, que ninguém explica, porque não
Senhor fez por nós na cruz. Por isso não é um ritual, é trazer a memória, Pai, que o seu corpo foi rasgado, o seu sangue derramado, para que hoje nós pudéssemos ser a sua justiça. Aonde o pecado superabundou e atuou, superabundou grandemente a graça de Deus. Aonde a condenação achava que podia, a graça veio em ação, nos transformando salvos, curados, santificados pelo Senhor. Mas apóstolo, eu ainda não vivo. Eu já disse, é um processo. Vamos nos abrir cada vez mais, vamos nos entregar cada vez mais para poder viver. Porque se isso que você está vivendo é bom, imagina quando você se abrir completamente. É bom demais, a tua bondade nos alcança, as tuas misericórdias são renovadas, nós somos agraciados por ti, Senhor. Sentar à mesa contigo em lugar de honra é entender que aonde habitou a desonra, superabundou a honra de Deus. Então se sinta honrado. Você que está em casa, que separou a sua ceia, se sinta honrado. Se não separou, vai, separa, ceie com a família. É honra, não escolhida por nós, mas escolhida por Ele. Não porque merecíamos alguma coisa, mas porque Ele nos tornou merecedor. Nele nós existimos, nele nós estamos, e é para Ele que nós estamos indo. Então nesse momento, com todo esse coração grato, beba, coma, porque Ele disse: esse é meu corpo que é partido por vós, comei todos em memória de mim. Este é meu sangue que é derramado por vós, bebei todos em memória de mim. Coma e beba. Aleluia. Rapidinho, gente, dá tempo. O Beto vai falar um negocinho rapidinho. O Espírito Santo acabou de me dizer que há um tempo, já tem bastante tempo, alguém que sentia fortes dores de cabeça, ao ponto que os remédios já não resolvem mais. O Espírito Santo, ele diz que você está sendo curado agora. Receba a cura, seja você quem seja. O Espírito Santo, ele te cura dessa enfermidade. Então seja curado, em nome de Jesus. Amém? Amém? Levante as tuas mãos, repita comigo. Senhor Jesus, quero te agradecer por todo o teu poder revelado e entregue para mim. Quero mais, quero mais, quero mais. Amém? Antes da gente dar a bênção apostólica, sábado, gente, às 3 horas da tarde, eu convido todos vocês que querem participar conosco do evangelismo, tá? Pode aplaudir, pode aplaudir. Sexta-feira, quem puder vir pra cá me ajudar a encher saquinho de bala, pode vir, gente. A partir das 5 da tarde estarei aqui esperando quem puder me ajudar, porque sábado às 3 horas estaremos lá e às 5 horas aqui, chá de bebê da Amanda, gente. A lista está
tá com a Duda, vocês pegam, assinam. Tá vendo? Sábado tá arretado, gente. Já começou assim. Evangelismo às 3 horas da tarde, 5 horas, chá de bebê. E já deu tudo certo, amém? Como eu vou vir vestido? Venha do jeito à vontade. Quem tiver a camisa da igreja, vem com a camisa da igreja. Vai ser algo muito legal, amém? Porque Ele nos fez grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado pelo meu Pai. Em Cristo Por quê? Eu sou salvo por diagnóstico. Que o Senhor os abençoe e os guarda. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre todos vocês e os encham de paz. Amém? Deus abençoe, descansada. Um beijo. Até a próxima. Terça-feira, 7h30, gente.